Olá, eu sou a Karen Oi, eu sou a Amanda e esse é o Papo com Psi. e o episódio de hoje nós vamos falar sobre positividade e produtividade tóxica. Atualmente a gente vive num mundo onde ser produtivo o tempo todo, estar o tempo todo fazendo algo, constantemente produzindo, são vistos como sinônimo de sucesso, né? E a gente pode até ouvir frases como: ai, seja positivo, pense positivo, aproveite cada segundo para ser produtivo. Descanse produzindo. São frases que estão se tornando comuns, são comuns e podem até parecer motivadoras, mas quando a gente leva essas frases ao extremo, acaba gerando uma pressão, um esgotamento muito forte. E por isso nós decidimos nesse episódio falar sobre isso, para a gente discutir como que a positividade e a produtividade podem ser tóxicas e afetar a nossa saúde mental. Por que que esse discurso é tão difundido e como que a gente consegue encontrar um equilíbrio, né, mais saudável entre o bem-estar emocional e a realização pessoal, que nós sabemos que também é importante. Exatamente, Karen. E nós vamos começar falando sobre positividade. Essa positividade, quando ela pode se tornar tóxica, quando ela pode se tornar algo maléfico, né, para o nosso bem-estar. Então, a positividade, nesse sentido, é quando nós começamos a reprimir os nossos pensamentos negativos ou não nos permitimos pensar na situação, como ela está acontecendo, ou não se colocar dentro da realidade da situação e negar o que de fato está acontecendo, negar de fato os nossos sentimentos, que nem sempre são sentimentos bons, e tá tudo bem não ter todo o tempo, né? Pensamentos e sentimentos que acreditamos ser positivos, e acaba que não conseguimos de fato viver as situações difíceis. Nós nos negamos a viver as situações, ou os pensamentos, ou sentir as emoções difíceis e dar de fato real sentido para o que é real naquele momento. Exato. Enquanto que essa positividade tóxica, ela, na maioria das vezes, grande parte, ela vem com essa produtividade. Você trouxe essas frases que estão sendo muito faladas, que lembra até daquela, né, que é estude ou trabalhe enquanto eles dormem. Sim. Isso é muito abusivo, porque nós precisamos dormir, nós precisamos descansar. Nós, de fato, só vamos ter uma produção saudável quando nós conseguimos dormir bem. É o primeiro passo para o nosso bem-estar, é o sono, né? Então, essa produtividade tóxica, ela vem quando nós temos a extrema necessidade de ser produtivo o tempo todo, de ser útil para alguém ou para algo, ou quando nós também temos aquela competitividade em tudo, nós geramos uma competição, às vezes, com o outro, que nem mesmo o outro sabe que você o colocou nessa situação, né? E na maioria das vezes, essa produtividade, ela mostra uma necessidade também extrema de ser valorizado, ou de acreditar que o seu valor só vem a partir dessa produção, né? Antes de tudo, tudo que você faz, ou tudo que você pensar em fazer, tem que gerar algo, tem que ser algo sempre grande, nunca pode ser básico ou mínimo, né? Tem sempre que estar fazendo algo. Isso também tem muito a ver com as donas de casa, que não se permitem descansar. E até uma competição consigo mesma, né? Uma competição que muitas vezes é com o outro, às vezes com o outro que você nem conhece, aí a gente volta lá no episódio de redes sociais, né? E E às vezes
essa competição pode ser de fato consigo mesmo, né, de se superar, de ser melhor, de se cobrar. Tem muitas pessoas que têm um nível Uhum, de autocobrança muito alto, né, muito extremo. E isso também não é positivo, né. E falando isso, falando em positivo e pegando o gancho do que a Amanda falou, eu acho que surge na nossa sociedade, nós temos uma necessidade de categorizar tudo, de julgar tudo entre bom e ruim, entre positivo e negativo. E aí esses termos positivo e negativo foram linkados, atrelados ao bom e ruim, né? Positivo é algo bom, negativo é algo ruim. E aí a gente começa a categorizar coisas que não cabem nessas categorias, como, por exemplo, as emoções, os sentimentos. A gente está categorizando sentimentos como bons e ruins, como positivos e negativos, quando na realidade não é dessa forma que funciona. Todos os sentimentos têm a sua função, têm o seu momento de existir. O que nós falamos muito em terapia, eu acho que eu posso falar por Amanda nesse sentido, é que cada sentimento tem o seu momento de existir, e a partir do momento em que ele está afetando a sua vida, te impossibilitando de sentir outras coisas, de viver outras coisas, aí é algo que precisa ser pensado, se esse sentimento ele está sendo adequado, funcional para aquele momento. Mas a gente não vai dizer que um sentimento ele tem que deixar de existir. Eu nunca mais quero sentir ansiedade. Não posso prometer isso para nenhum paciente, porque ansiedade é um sentimento, é uma emoção que tem função. Ela tem uma função em determinados momentos. Então, eu não posso deixar simplesmente de senti-la. E aí, nesse sentido, alguns sentimentos e pensamentos, né, estando muito ligados, estão sendo categorizados como negativos, como ruins. E por isso vem esse intuito de não quero senti-los, não devo senti-los, porque tenho que ser positivo, porque o bom, com todas as aspas, é ser positivo, é pensar positivo. Mas na realidade tudo tem função. E aí a gente deixa de aprender a lidar com esses sentimentos no momento que eu coloco como simplesmente algo que não deve ser sentido, que não pode ser sentido. Eu perco a oportunidade de aprender a lidar com esses sentimentos. Por exemplo, um sentimento que existe, que está sendo colocado aí como negativo, é o ócio. Um sentimento, um estado de estar. É o ócio, o tédio, né? Tá aí divertidamente colocando o tédio, né, como uma das uhum. emoções da Riley, né. É uma emoção que existe, o tédio, e eu preciso aprender a lidar com ele, porque a partir do momento que eu não sei lidar com o tédio, que o tédio me causa desconforto, me deixa mal, né, me faz me sentir desconfortável, aí talvez eu entre nesse ciclo de produtividade, porque eu tenho que fazer algo o tempo todo, porque eu não posso ficar entediado, não posso sentir tédio, não posso parar, né? Então chama a nossa atenção essa questão do estar categorizando o tempo todo tudo como bom e ruim, e o ruim tem que ser evitado, não pode ser sentido, não pode ser vivenciado, quando na realidade não é assim que funciona. Todos os sentimentos têm as suas funções, têm o seu momento de existir, vocês vão ouvir a gente falando sobre isso muitas e muitas vezes. Tanto quem está aqui no podcast quanto os nossos pacientes, principalmente. É verdade, Karen. Você falou sobre o tédio, onde ele não foi o tédio, ele não foi, descoberto há pouco tempo, sempre existiu, né, sempre existiu, sempre foi um sentimento aí que estava presente, porém, vem se falando dele com mais frequência, justamente porque estamos sempre bombardeados de informações, seja por televisão, seja pelas redes sociais, seja na faculdade ou no trabalho. É, tá, tem sempre aí novas pesquisas sobre algum assunto, enfim, e aí as pessoas elas acham que sempre tem que estar por dentro de tudo
ter opinião sobre tudo também, né? Estar falando sobre algo, opinar sobre algo até que não lhe diz respeito. Então, quando, por exemplo, o WhatsApp sai do ar, alguma rede social sai do ar por algum tempo, que aí as pessoas ficam desesperadas depois falando que tirou não sei quantas vezes o modem da internet, achando que era sua internet, e não soube o que fazer ali naquele momento. Só de pensar de não ter aquilo onde supre, onde pega muita parte do seu tempo, elas já ficam entediadas, já ficam ansiosas, já ficam preocupadas, né? Parece que elas não existem mais, parece que vai parar de existir, parece que elas estão apenas coexistindo para um aparelho, né? Onde que é o aparelho que precisa, né? Nós aqui temos que mandar no aparelho, mas parece que é o aparelho que está mandando em nós. E aí tem se falado muito mais sobre isso justamente por causa disso, porque estamos sempre conectados e queremos estar sempre conectados. Inclusive, para ter esse podcast, a gente precisa estar conectado. Sim. Então, querendo ou não, isso prejudica muito as nossas relações interpessoais. Né? Então, a gente acorda e vai ver a rede social, já tem lá um monte de frases dando bom dia, boa semana, faça isso, faça aquilo e tal. Então, a gente acaba aqui desenvolvendo uma certa dificuldade para conversar com o outro, para ter uma relação saudável com o outro. E quando a gente não tem essa relação saudável com o outro, a gente acaba o quê? Tendo alguns problemas, principalmente de comunicação. E ter problemas, para quem quer ser muito sempre positivo e não sabe lidar com os problemas, acaba sendo bem ruim, acaba afetando, às vezes, até a autoestima, o autoconhecimento da pessoa, né? Porque não sabe o que fazer, o que falar, não sabe como se colocar. Principalmente quando essa positividade ela não é honesta, né? Da pessoa, porque não tem como a gente ser positivo o tempo todo. Nós vamos cansar, nós vamos ficar tristes, como você mesmo falou. Os sentimentos eles existem para serem sentidos, para serem vividos. Né? Então, o primeiro ponto é uma pessoa que é muito positiva o tempo todo, ela não está sendo honesta consigo. Porque não tem como. Essa pessoa ela tem dificuldades, ela vai ter problemas, ela vai ter perdas, ela não vai ter só ganho na vida dela. E o primeiro ponto para entender essa positividade, essa produtividade tóxica é ser honesto consigo, né? É acolher e reconhecer todos os nossos sentimentos, independente das circunstâncias e das situações. Eu acredito que esse seja o primeiro ponto, que é o que nós sempre trabalhamos, né? Na terapia, no consultório, no ambiente da terapia, de ser honesto, de falar tudo o que está sentindo, o que está pensando, independente do que seja, e acolher, aprender a acolher, né, os nossos sentimentos e a reconhecer e dar sentido ou dar significado, não para entendimento das outras pessoas, mas para entendimento de si mesmo, do nosso autoconhecimento sobre nós. E a gente vê um ciclo, um círculo vicioso sendo criado aí nisso tudo que tu falou, Amanda, porque é a necessidade de ser o tempo todo positivo e produtivo, mas a incapacidade de seguir isso, porque é impossível fazer isso o tempo todo. E aí essa impossibilidade gera desconforto. O desconforto ele também vai contra isso, porque eu preciso ser positivo o tempo todo, eu preciso estar bem o tempo todo. E aí eu tento estar bem o tempo todo, ser positivo o tempo todo, e isso gera mais desconforto. E o desconforto gera essa necessidade, a necessidade gera desconforto e vira um ciclo, né? E a gente fica sem saber o que fazer.
nessa situação, porque você está dentro de um ciclo vicioso. As redes sociais vão ter discursos motivacionais ali que muitas vezes reforçam essa mentalidade de uma forma sutil, vendendo essa ideia de que basta querer para alcançar qualquer coisa, para ser positivo, depende só do seu esforço, o sucesso depende só do seu Veja o lado esforço. bom o tempo todo, tem que enxergar o lado bom de tudo, até de um assalto, de Sim, um furto, enxerga o lado bom. o que você pode aprender disso, né? Que Uhum, pensamentos positivos atraem coisas boas, a lei da atração, quem quer dar um jeito, e todos esses discursos, eles ignoram fatores básicos como saúde mental, contexto social, desigualdades estruturais, que são coisas que existem e afetam a grande maioria da população, assim, uma parcela esmagadora da população. E aí, além disso, tem a sim, comparação com vidas aparentemente perfeitas, que a gente já falou, que são exibidas por aí, né? Tudo isso pode gerar sim, frustração, autocrítica, é, excessiva, né? Todos nós temos um nível de autocrítica, mas é isso exacerbado, alimenta essa sensação de que nunca é suficiente, e aí se mantém esse ciclo o tempo todo sendo reforçado. E o primeiro passo para sair desse ciclo é aceitar que emoções negativas fazem parte da experiência humana, fazem parte de ser humano. Nós vamos, enquanto humanos, ter emoções negativas, né, que foram colocadas nessa caixinha de coisas negativas. Vamos ter emoções sim, desconfortáveis. Eu sempre prefiro usar esse termo, desconfortável, coisas que causam desconforto, ao invés de emoções negativas. São emoções que causam desconforto. E o primeiro passo para sair desse ciclo é isso, é reconhecer que essas emoções desconfortáveis vão existir e reconhecer que descansar também é produtivo. E não é aquele descanso que eu vi umas pessoas até ensinando como ser produtivo no descanso, principalmente na época da pandemia, né, quando estava o lockdown e tudo mais, teve um boom disso, né, do descanso produtivo e pessoas ensinando você a ser produtivo no momento de descanso. Ah, descanse lendo um artigo científico, lendo algo importante, descanse assistindo um documentário sobre o que você trabalha ou vai voltar a trabalhar quando passar o lockdown. Não, gente, descanso de verdade. O descanso, simplesmente você desligar, se desconectar daquilo que lhe cansa. E aí vem mais uma vez a necessidade de autoconhecimento, porque a gente precisa conhecer de fato, se conhecer, se entender, para saber que fatores são esses, o que que nos cansa, para que a gente consiga de fato descansar. exatamente. Porque senão, dessa forma, a pessoa ela nunca vai conseguir se concentrar em não fazer algo. Ela nunca vai conseguir entender o quanto é importante ou se permitir tentar a possibilidade de não fazer algo e de quando não estar fazendo algo também não ser produtivo. Porque as pessoas acreditam, eu vou fazer algo, mas eu vou ser produtivo para mim. Gente, às vezes não precisa fazer nada besta. Quer dizer, às vezes faz alguma coisa besta, sabe? Vê algo que não vai que não vai lhe trazer nenhum benefício. Só veja, ou não faça nada, ou escute, sabe? Não precisa necessariamente te dar uma lição de vida, te dar um objetivo, te trazer para o foco da tua vida. Às vezes você precisa sair um pouco disso para, vamos dizer assim, recarregar as energias, desacelerar. As pessoas elas não sabem mais desacelerar, não conseguem. Então, tudo isso que nós estamos falando leva a uma exaustão, leva a um cansaço que com uma noite de sono apenas não vai lhe trazer
não vai lhe trazer bem-estar. Pode desenvolver algum transtorno mental também, como ansiedade, depressão, a síndrome de burnout, né? Quando é questões relacionadas ao trabalho. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, sempre dou alternativa. Vamos tentar a possibilidade de desacelerar, de não fazer isso tantas vezes na semana, de tentar não fazer nada durante esse momento que você chega em casa. Ai, mas tem tanta coisa para fazer, mas se permite não fazer nada. Não precisa você enxergar sempre o lado bom, porque às vezes não existe esse lado bom dessa situação difícil que você está enfrentando, né. Independente se foi escolha sua ou não estar naquela situação. Mas às vezes não existe, às vezes vai ter que enfrentar a mesma situação dolorosa. Uhum. Esse domingo eu vou trazer essa situação. Fui no culto, estava lá, e aí uma pessoa falou assim: "E aí, como está a tua mãe?" Aí a menina virou e falou: "Ah, ela faleceu." A menina falou: "Tão triste." "Ah, ela faleceu." E aí a pessoa falou assim: "Ah, mas veja o lado bom, ela agora tá descansando." Eu tô chocada. E pronto, encerrou ali a fala da pessoa. Encerrou, ela falou isso Eu pra tô pessoa que tá de luto. chocada. Sério, deu vontade, assim, de virar, não, de virar e falar assim para as pessoas, assim, sabe, assim, umas coisas assim. Mas eu fico pensando assim: "Meu Deus, se fosse eu lá no luto, enfrentando o luto", que é muito difícil para quem já enfrentou, não sei, esse cara já enfrentou, é muito difícil perder alguém. E aí falar assim: "Ah, mas pelo menos ela agora tá descansando." Ué, e essa fala traz muitas camadas, né, traz muitas situações pra gente. Nossa, Mas a o que a gente menos quer ouvir é que a pessoa agora está bem ou está descansando, porque a gente entende que ela sempre vai estar bem aqui do nosso lado, né, ela era pra ela estar aqui, né, era pra estar aqui. E aí a pessoa fala e vira e fala isso, entendeu. E depois nem acolhe mais a outra pessoa, não fala assim: "Olha, eu sinto muito, uhum. como você está se sentindo?" Nem perguntou como a outra tá. Isso mostra os níveis a que chegam essa necessidade de positividade o tempo todo, então quer dizer que nem importa você acolher a dor do outro, o que importa é você deixá-lo positivo, né. Não é para acolher a dor dele, não é para reconhecer a dor dele, é para fazer algo para ele ficar bem, para ele mudar esse pensamento para algo positivo. Gente, eu tô aqui num nível de choque que vocês não têm noção. Exato. E eu já ouvi também outras situações, né, outras frases que eu acho que você também já ouviu: "Ah, mas agora pelo menos não vai mais sofrer, né. Ah, tá com Deus. Ah, mas pelo menos agora tu vai descansar. Estava difícil essa luta e tal." Enfim, Em mas outros existe níveis uma também, dor. né, a gente tá falando esses exemplos em situações de mais extremas, né, que é a situação de óbito de alguém, mas a gente vê isso o tempo todo sendo reproduzido. "Ah, você perdeu o emprego, que pena, mas pelo menos agora você pode estudar, você tem mais tempo para determinada coisa. Ah, você perdeu o bebê, mas você pode ter outro", né. Não se dá Uhum. espaço para sentir dor, para sentir desconforto e para validar a dor da outra pessoa. Exatamente, exatamente. E aí também é muito o contexto da nossa cultura, né, da nossa religiosidade, a gente não pode também deixar isso de lado, porque essa positividade também vem muito sobre isso. A nossa o nosso Brasil tem várias crenças, tem várias formas de você Tem mostrar a várias sua fé. crenças, tem várias E a fé religiões. vem e aí ela vem muito carregada disso, a religiosidade, de que você tem sempre que estar bem, tem sempre que ver o lado positivo da situação, pensar positivo, desejar coisas boas para o outro que te fez mal, né? Outra Orar para face. aquela pessoa que te roubou, dar a outra face.
Eu digo muito que se depender disso para eu dar outra face, eu tô lascada, né, porque eu não vou dar minha outra face. Tua Nunca, eu não dou salvação, nem não deixo nem tua a pessoa salvação tocar. depender disso, hein? Se depender disso, eu tô lascada, né. Mas enfim, porque eu não deixo nem tocar numa face, eu vou dar a outra, né. Então se eu puder evitar que bata em uma, eu vou dar a outra, não tem como isso, assim, sabe. Então a gente também tem que falar um pouco disso, porque às vezes nesses ambientes que nós estamos, não são todos, não é todo mundo que está nesse ambiente, mas uma parcela prega muito isso, fala muito sobre isso, que a gente tem que desejar coisas boas, né, para as pessoas que fizeram mal pra gente, sentir mesmo o mal mesmo de forma escancarada. E não permite o outro ser quem ele é, sentir o que ele está sentindo. E isso também vem muito desde criancinha. Ah, bateu em você na escolinha, ou dá um beijinho que a dor passa, abraça o coleguinha. Não, doeu? Foi. Deixa eu ver o machucado. Nossa, machucou mesmo. Vem cá, deixa eu acolher. Claro que eu vou dizer lá para fazer a mesma coisa, né? Mas tem que acolher a dor daquela criança. Tem que dizer, olha, vem cá, deixa eu ver como é que tá, deixa eu cuidar disso aqui, fala sobre isso aqui, tá doendo. Tá, tem que ouvir, tem que se permitir ser quem é. E eu acho que aí a gente entra em algo que possa ser um caminho, né? Eu falei que o primeiro passo era, de fato, aceitar as emoções negativas, que elas existem, né? Aceitar que é necessário descansar de fato para também ser produtivo, mas eu acho que um caminho para também sair desse ciclo e buscar por um equilíbrio emocional de maior qualidade está nesse reconhecimento e nessa ação de ter compaixão e autocompaixão, consequentemente, né? A gente está falando, por exemplo, quando Uhum. direcionado aos outros, você ter compaixão, você permitir que o outro sinta a dor dele, acolhê-lo em sua dor, e você ter autocompaixão, porque nem sempre a gente, quase nunca na realidade, a gente tem que depender do outro para validar a nossa dor. Nós precisamos aprender a nos Sim. autovalidar, né? E ter autocompaixão. Então, ser compassivo consigo mesmo, para reconhecer a sua própria dor, reconhecer a validade dela, a necessidade de ter aquele momento, de vivenciar aquele momento de desconforto e talvez de vivenciar aquela necessidade de descanso, né? Falando das duas coisas. Estabelecer limites, porque a partir do momento que eu consigo entender a validade das minhas emoções, entender a necessidade de vivenciá-las, eu preciso então estabelecer limites tanto para os outros, para até onde os outros podem ir, né? Seja nesses comentários, seja nessas ações, mas também em como o outro pode me afetar, né? Estabelecer limites sobre isso e redefinir, né, esses conceitos, essas crenças do que é ser produtivo, do que é ser positivo, porque a gente está Positivo. falando de extremos. Ah, para eu ser produtivo, eu tenho que ser produtivo o tempo todo. Para eu ser positivo, eu tenho que ser positivo o tempo todo. Na realidade, a gente não precisa ficar no 8 e 80. Eu sempre costumo falar que entre o 8 e 80 tem 70 opções para você escolher, né? 70. Tem Sim. 70 opções para você escolher entre o 8 e 80, que não é nenhum nem outro. Então, você pode buscar alternativas de entender o que é produtividade para você, quais que são os seus níveis adequados de produtividade, a entender quando é a sua necessidade de descanso e de que forma você pode equilibrar essas duas coisas, né? A necessidade de ser produtiva, a necessidade de descanso. É entender o que é ser positivo e entender que dentro da positividade, para eu ser positivo, eu também preciso reconhecer as minhas emoções
desconfortáveis, os meus pensamentos negativos, entender a função, de onde vem e o que fazer com eles, né. E eu acho que além disso, um caminho é buscar conteúdos e pessoas que sejam mais realistas, né, tenham um olhar mais equilibrado sobre bem-estar, sobre sucesso. Acho que isso pode ajudar a Sim. desconstruir essas narrativas mais tóxicas e se permitir, né, sentir, desacelerar, redefinir o seu próprio ritmo. Acho que são formas até de E dar resistência pausa. contra das pausas, exato. Acho que são formas até de resistência, contra essa cultura que cobra o tempo todo que a gente esteja feliz e desempenhando, performando uma produtividade absurda. E entender que dessa produtividade, dessa positividade, vai ter um caminho de erros e acertos. Não tem como, fazer isso da noite para o dia, sair, né, desse ambiente que você está muito tóxico, então vai ter erros e acertos, vai ter dias que você vai conseguir se permitir tentar, relaxar, e que às vezes pode vir aquela sensação de culpa, porque você se permitiu dar esse descanso, desacelerar, dar pausas, né? E entender que esses sentimentos vão vir, que tá tudo bem você senti-los. E então dar sentido a esses sentimentos de culpa, porque você tem que entender que veio, né? Isso veio sendo reforçado em você há muito tempo, essa produtividade, essa positividade. Então, não vai ser, ah, é verdade, não é só apenas se reconhecer, ah, eu acho que eu sou assim, eu acho que eu estou fazendo isso. Não é? Claro que é o primeiro passo, se reconhecer, e aí depois desse passo vem essas mudanças de comportamentos, que elas vão ficar entre altos e baixos, entre tentativas de acertos, né, e tentativas de erros também. E aí, e que isso é um processo, tá? Para você conseguir chegar em um equilíbrio entre se permitir sentir todas as suas emoções, sejam elas desconfortáveis ou não. Então, se porventura, por acaso, não conseguir encontrar esse equilíbrio, não saber o que fazer para conseguir esse equilíbrio emocional, psicológico, comportamental, você tem a possibilidade, você tem a alternativa sim, de buscar uma ajuda profissional e entender melhor aí de onde vem essas raízes dessa produtividade exacerbada, dessa positividade exacerbada, porque a nossa vida ela não é assim. Então você tem essa alternativa e não é algo para dizer que você não pode, para se envergonhar, né? Ah, não consigo passar por isso sozinha. Isso não é motivo de vergonha, pelo contrário. É muito bom para quem, né? É uma alternativa excelente para quem quer viver sempre aí produzindo, né? Nessa competição consigo mesmo, como nós falamos no início do podcast. Então, é uma alternativa a se pensar e é uma alternativa, sim, muito boa em pedir ajuda de profissionais que possam fazer você acolher as suas emoções, te ensinar, né, a acolher suas emoções, a reconhecê-las, a dar sentido ou não para elas, a encontrar aí alternativas para desacelerar, para dar pausas, né? Então, fica a dica. Uhum. É um grande desafio, né, na realidade, a gente vivendo nessa sociedade, como nós falamos, que nos impulsiona a ser positivos e produtivos o tempo todo, é um desafio você conseguir sair desse ciclo, você construir uma rotina que respeite, o seu próprio tempo, respeite as suas emoções e criar os seus próprios critérios de sucesso. E muitas vezes
a gente encontra num profissional uma forma mais saudável de conseguir superar esse desafio, né, e de construir uma rotina mais adequada e que permita que você viva de forma mais leve e tranquila, de que você consiga, além de fazer e sorrir, né, e ser feliz o tempo todo, também consiga sentir, dar pausas, recomeçar no seu próprio ritmo. E eu acho que é um desafio que a gente vê os nossos próprios pacientes enfrentando, né, em consultório, e é um desafio muitas vezes para a gente conseguir auxiliar nesse processo de reconstrução, porque a gente encontra muitas crenças, muitas barreiras nesse caminho que precisam ir sendo desconstruídas. Mas a gente chega nessa conclusão de que viver de forma plena não significa estar sempre feliz ou sempre ocupado, e sim saber respeitar os nossos limites e as nossas necessidades, e abraçar as nossas emoções, reconhecer o valor de cada uma delas, o valor do descanso, e entender que ser positivo e produtivo não é o que define o nosso valor como pessoas. Exatamente. Muito bem. E é isso. É isso. É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. E nos aguarde até a próxima semana. Até a próxima semana. Tchau, tchau.